Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma. Deixe-me fazer uma pergunta perturbadora. Você já parou para pensar que a sua vida não é um caminho novo, mas apenas o eco amplificado de uma dor que seus pais e seus avós jamais conseguiram curar? Seus problemas financeiros, seus relacionamentos que terminam sempre da mesma forma, aquela sensação de lutar contra uma parede invisível, tudo isso não é azar, meu filho. É a manifestação precisa de um ciclo kármico, um padrão vibracional que você herdou, mas que jamais aprendeu a quebrar. Se você está passando por dificuldades, cuidado. Todt Jehuti, o 3 vezes grande, advertiu que a maior prisão do ser humano é o ritmo. A lei do ritmo é implacável. Tudo que sobe, desce, tudo que começa tem seu fim. E tudo que você repete no subconsciente, a vida se encarrega de manifestar no plano material. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora. E é por isso que elas se afogam na repetição, reclamando da vida, sem perceber que são, na verdade, os mestres de sua própria miséria por ignorarem as 7 leis herméticas. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o conhecimento de Todt não é apenas filosofia, é o manual de instruções para a sua máquina criadora, que é a sua mente. Você está cansado de lutar e parece que nada muda? Você se sente sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse? Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, e tem dias que você acorda sem vontade de absolutamente nada, carregando um peso que parece impossível de suportar. Essa exaustão não é física. É a sua alma gritando por liberdade da repetição. Todt ensinou que a verdade está codificada em símbolos e que a solução para a sua dor é a transmutação. Você tem o poder de quebrar o ciclo imediatamente, mas para isso, precisa primeiro aceitar que a realidade que você vive é um reflexo exato do estado vibracional que você escolhe manter. Existe uma armadilha espiritual sutil que está destruindo famílias inteiras. E talvez a sua seja uma delas. Essa armadilha é a crença na impotência, a fé de que a mudança é lenta, difícil ou reservada apenas a poucos eleitos. Todt nos deu o primeiro e o maior de todos os princípios. O todo é mente, o universo é mental. Se o seu universo é caos, pobreza ou solidão, a causa primária reside na frequência que a sua mente inconsciente está emitindo. O que vou te ensinar hoje é o como. Como parar de vibrar no passado. Como usar a lei da polaridade para inverter o polo da dor. E o mais importante, como manifestar essa verdade no seu agora, sem esperar por anos de meditação ou rituais complexos. Deus colocou este vídeo no seu caminho neste exato momento, porque você precisa desta mensagem, não amanhã, mas hoje. Todt disse: saber é ter coragem de agir. Este conhecimento é para os prontos, para aqueles que estão fartos de ser vítimas da dança do pêndulo. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar no último bloco pode mudar sua vida completamente. O segredo para quebrar o ciclo não é lutar contra a sombra, mas acender a luz da consciência onde a sombra reside. E essa chave eu vou entregar para você agora. A profundidade da lei de Todt começa onde a sua dor reside. Você acredita que a dor é um evento aleatório, um castigo ou simplesmente má sorte? Todt, no entanto, nos ensinou sobre a correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Pense na sua vida como um espelho que reflete com perfeição o caos silencioso que você carrega internamente. Se você está repetindo relacionamentos com pessoas que te traem ou te abandonam, não é o universo que está te punindo. É o seu interno gritando a frequência do abandono que foi plantada há muito tempo.
O primeiro passo para quebrar o ciclo imediatamente, como Todd instruiu, é reconhecer que você não é o seu corpo, nem as suas emoções, mas sim a mente que observa e governa ambos. A maioria das pessoas vive como escrava do princípio do ritmo. Elas são como um barco à deriva, balançando de um lado para o outro. Quando vem a alegria e a prosperidade, elas se entregam totalmente. E quando vem o medo e a escassez, elas se afundam na desesperança. O pêndulo da vida é implacável. Ele sempre voltará para o polo oposto, a menos que você aprenda o segredo da transmutação mental. Todd nos deu a ferramenta para fugir da tirania do ritmo, o princípio da polaridade. Se a sua vida está no polo da escassez, existe no mesmo espectro energético o polo da abundância. Eles não são separados, são a mesma coisa em graus diferentes. A pessoa comum tenta lutar contra a escassez, reclamando dela. Mas a lei ensina que lutar contra um polo é dar poder a ele. O segredo é transmutar, não resistir. Como se transmuta a dor, meu querido? É aqui que a ação de Todd entra em cena, e é por isso que você precisa fazer isso hoje. A transmutação começa com o reconhecimento da frequência. Se você está sentindo desespero, saiba que essa frequência vibracional tem uma polaridade oposta, a esperança serena. Em vez de lutar contra o desespero, você deve conscientemente elevar o seu estado mental, forçando a sua mente, o seu eu superior, a vibrar na frequência desejada. Todd disse: para mudar o seu humor ou estado mental, mude a sua vibração. Isso é mais do que pensar positivo, é uma ordem vibracional. Quando você sente o medo, você deve imediatamente invocar o oposto, a coragem ou a fé, e sentir essa nova frequência com a mesma intensidade que sentia o medo. Você está usando a lei da polaridade para se mover conscientemente dentro do espectro vibracional. Ao fazer isso, você não para o pêndulo, mas você se eleva acima dele, observando-o balançar sem ser arrastado. A repetição do ciclo que assombra a sua vida, o ciclo da doença, da dívida, do relacionamento tóxico, é mantida pela sua aceitação inconsciente desse padrão. Você não precisa de anos de terapia para desenterrar a origem da dor. Você precisa, hoje, declarar a sua soberania sobre a dor. Todd ensinou que o eu verdadeiro é imutável e está além do tempo e do ritmo. O seu eu inferior, a personalidade, é quem sofre as oscilações. O exercício que Todd propõe para quebrar o ciclo imediatamente é o seguinte: encontre o ponto exato da dor que mais te atormenta. É a falta de dinheiro? É o medo da solidão? Olhe para essa dor não como uma falha, mas como um polo que está ativo. Agora, use a sua mente universal para invocar o polo oposto. Se for falta de dinheiro, visualize, sinta e saiba a sensação da abundância fluindo. Não a deseje, seja ela. A chave é a intensidade da vibração. A lei da atração só funciona se a sua vibração for forte o suficiente para sobrepor o padrão antigo. É um ato de vontade, uma ordem do eu superior. Quando você faz isso, você está aplicando o princípio do mentalismo para reescrever a lei do ritmo na sua vida. Você está dizendo ao universo: eu reconheço a lei, mas escolho vibrar mais alto. A inércia do passado é forte, e é por isso que a maioria desiste no primeiro dia. Mas Todd disse que a perseverança é a prova de que a sua vontade está alinhada com o todo. Você precisa fazer isso repetidamente, até que a nova frequência se torne o seu padrão. Meu filho, se você está preso no ciclo da pobreza, é porque você vibra na frequência da perda. Você tem medo de perder o que tem, e esse medo atrai mais perda. Todd ensinou que a verdadeira riqueza não está nas moedas, mas na certeza interna da provisão. A escassez é uma ilusão mantida pela mente que se esqueceu de sua origem divina.
Para quebrar o ciclo financeiro, você precisa hoje liberar a culpa e o medo associados ao dinheiro e começar a dar princípio do gênero, o masculino da ação e o feminino da recepção. Dê o que você puder, mesmo que seja pouco, com a certeza de que o universo é um fluxo. Ao dar, você declara ao universo que você tem para dar, e isso inverte o polo da escassez para o polo da suficiência. O ciclo tóxico nos relacionamentos é ainda mais insidioso. Você atrai parceiros que espelham sua ferida interna, pois a lei da atração não traz o que você quer, mas o que você é. Se você vibra na carência emocional, você atrairá o que te fará sentir mais carência. Todd ensinou que o único relacionamento que importa é o seu com o todo. A carência é a falta de reconhecimento da sua plenitude inerente. Para quebrar o ciclo de atração de pessoas erradas, você precisa hoje se tornar o todo que você busca. Preencha o seu próprio vazio, e a lei da correspondência fará com que o mundo externo reflita essa plenitude. Escreva amém se você está pronto para se tornar a sua própria plenitude. A jornada de Todd não é sobre milagres externos, mas sobre a maestria interna. O ciclo vicioso que te aprisiona não é uma parede de tijolos, mas uma teia de pensamentos repetitivos. O universo é um grande motor de repetição, e ele apenas obedece aos seus comandos mentais. Se você reclama da sua vida todos os dias, o universo, em sua perfeição, te dá mais motivos para reclamar. Para quebrar o ciclo, você deve silenciar a voz da vítima e assumir a voz do Criador. Todd nos deixou a fórmula. Reconhecer a lei do ritmo, aplicar a lei da polaridade, usar a lei do mentalismo e agir pela lei do gênero, ação e manifestação. Essa é a transmutação em 4 passos. Se você está repetindo o erro, pare, não lute contra ele. Agradeça a ele por ter te mostrado o polo ativo e então, com a força da sua vontade, mude o foco para o polo desejado. A chave é a vibração consciente. Imagine o seu sofrimento como uma nota musical desafinada. Todd ensinou que você não precisa quebrar o instrumento. Você só precisa ajustar a corda. A corda é a sua vibração mental. Se a sua mente está constantemente tocando a nota do eu não consigo, a sua vida inteira será uma sinfonia de fracassos. O ato de quebrar o ciclo imediatamente é o ato de mudar a nota. É um ato de fé na sua própria divindade, na sua conexão com o todo. Mas eu sei o que você está pensando. É muito difícil manter a vibração alta o tempo todo. E é aí que entra o princípio do ritmo novamente. Você vai cair, o pêndulo vai balançar. O mestre não é aquele que nunca cai, mas aquele que, ao cair, usa a lei da causa e efeito para entender que o tombo é o efeito da vibração passada e usa a lei da polaridade para se levantar mais rapidamente. Aquele que domina as 7 leis herméticas de Thoth, meu querido, não é mais um escravo do destino, mas o arquiteto de sua própria realidade. O destino não é predeterminado, é a soma das suas escolhas vibracionais não conscientes. O ciclo se quebra quando a sua consciência é mais forte que a sua programação ancestral. Thoth, no seu esplendor, ensinou que a doença não é uma punição, mas um desequilíbrio na harmonia vibracional do corpo. Se você está lutando contra uma enfermidade crônica, o ciclo que precisa ser quebrado é o da crença na limitação do corpo. Seu corpo é mental. A doença começa na mente. Para quebrar o ciclo da doença, você precisa hoje começar a vibrar a imagem da perfeição e da saúde, não como um desejo, mas como uma realidade presente que está apenas esperando para ser manifestada. Este é o poder que Thoth nos deu, a capacidade de nos movermos no espectro da polaridade. A dor está ali para te mostrar que a felicidade também está. A escuridão está ali para te mostrar que a luz é apenas a ausência da escuridão.
O mestre usa a escuridão como matéria-prima para criar luz. O que Thoth nos revela é que o tempo não é linear, mas circular. O ciclo que você está repetindo hoje é a manifestação da sua incapacidade de resolver uma frequência antiga. Pense na sua vida como um disco riscado. Para quebrar o ciclo imediatamente, você precisa tirar a agulha do disco e colocá-la em uma faixa nova. Essa agulha é a sua atenção e o disco é a sua mente. A mente humana tem uma tendência natural à negatividade e à repetição, pois é mais fácil seguir o caminho já pavimentado pelo medo e pela dor. Thoth disse que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher o polo. O homem livre não é aquele que não tem problemas, mas aquele que escolhe como reagir a eles. Ele usa a dificuldade como um trampolim para o crescimento, aplicando a lei da causa e efeito para entender que a dificuldade atual é a causa da manifestação futura de força e sabedoria. Você quer quebrar o ciclo da procrastinação e da inação? Thoth ensinou que o princípio do gênero é a chave. A procrastinação é o aspecto feminino, recepção, espera, sem o masculino, ação, iniciativa. Para quebrar esse ciclo, você precisa, hoje, introduzir a ação, mesmo que pequena, mas consistente em sua vida. A ação não precisa ser perfeita, mas precisa ser feita. Comece com uma tarefa pequena. O universo honra a ação. E a inércia da estagnação só pode ser quebrada pela força da vontade, manifestada em movimento. A verdade é que a maioria das pessoas prefere a familiaridade da dor à incerteza da felicidade. É um paradoxo humano, mas é a realidade do princípio do hábito. Thoth nos instruiu a criar novos hábitos mentais, com rigor e disciplina, pois a mente indisciplinada é o terreno fértil para a repetição de ciclos destrutivos. A disciplina não é um castigo, é a alavanca para a sua liberdade. Você está sentindo esse desconforto agora? Essa tensão interna? É a sua mente inferior resistindo à mudança, agarrada ao conforto da miséria conhecida. Não a julgue. Agradeça a ela por te mostrar onde o trabalho precisa ser feito e então, com a autoridade de quem conhece a lei, ordene a transmutação. O segredo de Thoth para quebrar o ciclo imediatamente reside na intenção pura, combinada com a ação vibracional. Não basta apenas dizer, eu quero ser rico, se o seu subconsciente está gritando, eu sou um perdedor. Você precisa alinhar o querer com o ser, e isso só é alcançado pela aplicação consciente da polaridade. Thoth nos deu um mantra silencioso. Eu sou o polo desejado. Quando o medo da falha vier, você não deve fugir dele. Você deve encará-lo e silenciosamente declarar, eu sou o sucesso. Quando a doença vier, você deve encará-la e declarar, eu sou a saúde perfeita. É um ato de apropriação da sua divindade. A ignorância das 7 leis é o que mantém o ciclo. E a maior ignorância é a crença na separação. Thoth ensinou que tudo está conectado. A sua dor individual está ligada à dor coletiva, mas a sua vitória individual também é a vitória de todos. Ao quebrar o seu ciclo, você não está apenas se libertando, você está pavimentando o caminho para que outros também o façam. É um serviço à humanidade. Pense no seu maior trauma. Aquele evento que você não consegue esquecer, que continua a ditar as suas reações e a sabotar o seu futuro. Esse trauma é uma frequência de baixa vibração que está constantemente sendo transmitida. Para quebrar o ciclo, você precisa liberar essa energia presa. Thoth ensinou que o passado não existe, exceto como uma memória na sua mente. E se a mente é tudo, você tem o poder de reescrever a memória. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de transmutar a emoção associada. A dor do trauma tem uma polaridade oposta. O aprendizado, a força, a compaixão. Olhe para o seu trauma e pergunte, o que eu aprendi de mais profundo com isso?
Ao focar no aprendizado e na força que você ganhou, você está conscientemente movendo o pêndulo da dor para o polo da sabedoria. A dor se torna conhecimento. E o conhecimento, segundo Toth, é a única coisa que não pode ser tirada de você. É por isso que a ação deve ser hoje. Amanhã é o domínio do ritmo. Hoje é o domínio da vontade. A vontade é o fator masculino, ativo, do princípio do gênero. Você precisa usar sua vontade para iniciar a mudança e sua fé, o aspecto feminino, receptivo, para mantê-la. O ciclo se quebra no momento em que você se recusa a reagir da maneira antiga. Se o seu padrão é fugir, você deve ficar. Se o seu padrão é atacar, você deve silenciar. Essa inversão de polaridade, esse uso consciente da sua vontade, é o ato de libertação que Toth nos instruiu a praticar diariamente. O homem comum culpa o mundo. O discípulo de Toth assume a responsabilidade total pela sua experiência, não com culpa, mas com poder. Você é o criador do seu universo mental. Se o seu universo está em ruínas, você é o único que pode reconstruí-lo. Escreva amém se você assume a responsabilidade total pela sua vida. A lei do ritmo é implacável. E ela afeta todos os aspectos da sua existência, incluindo a sua saúde mental e emocional. A depressão e a ansiedade são manifestações da mente aprisionada pelo passado, depressão, ou projetada no futuro, ansiedade. O ciclo da mente aprisionada se quebra no agora. Toth nos ensinou que a única realidade é o presente, e é apenas no presente que a transmutação é possível. Para quebrar o ciclo da ansiedade, por exemplo, você deve aplicar o princípio do mentalismo para trazer a sua mente do futuro imaginário, cheio de medos, para a única certeza que você tem, a sua respiração no momento presente. Isso é um ato de domínio mental. Você está dizendo à sua mente: você não me governa, eu te governo. Muitas pessoas buscam respostas em livros complexos, rituais exóticos ou gurus distantes, mas Toth disse que a verdade está escrita nas tábuas de seu próprio ser. O caminho para quebrar o ciclo está na sua capacidade de silenciar o ruído externo e ouvir a voz da sua intuição, que é a voz do todo falando através de você. O ciclo da escassez não é apenas sobre dinheiro. É sobre a escassez de alegria, de paz, de propósito. E para quebrar este ciclo maior, você precisa aplicar a lei da causa e efeito. Se você quer mais alegria, você deve ser a causa da alegria na vida de alguém. Se você quer mais paz, você deve ser a causa da paz em seu ambiente. O efeito desejado sempre é precedido pela causa correta. Toth nos alertou. A lei da causa e efeito é a justiça divina. O que você planta, você colhe. Se você está colhendo sofrimento, é porque você plantou a frequência do sofrimento no passado. Mas a beleza da lei é que você pode hoje plantar uma nova semente, uma semente de amor e abundância, e o universo é obrigado a te dar a colheita correspondente. Quebrar o ciclo é mudar a semente. Você precisa entender que a sua mente é um jardim e você é o jardineiro. Se você permite que ervas daninhas, dúvidas, medos, críticas cresçam, o jardim será um caos e o ciclo de repetição continuará. Toth nos ensinou a vigilância mental. A cada pensamento negativo que surge, você deve reconhecê-lo, polaridade, e substituí-lo por um pensamento de poder e verdade, transmutação. É um trabalho constante, mas é o preço da liberdade. A lei do mentalismo afirma que o universo é uma projeção da mente de Deus, e a sua vida é uma projeção da sua mente individual, que é uma centelha da mente divina. Se o seu ciclo é de vitimismo, é porque você se esqueceu de quem você realmente é. Você é um co-criador, não um espectador passivo. O ato de quebrar o ciclo é o ato de reivindicar a sua coroa de criador. O medo de quebrar o ciclo é, na verdade, o medo do desconhecido.
A sua personalidade inferior está confortável na jaula familiar, mesmo que seja feita de dor. Para quebrar o ciclo imediatamente, você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo no vazio, confiando plenamente nas 7 leis. Todd disse: onde o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre que aparece é você mesmo, em sua forma mais elevada. O que eu estou te pedindo para fazer hoje, meu filho, é um ato de rebelião sagrada contra a inércia. É um ato de amor próprio profundo. É a prova de que você está cansado de ser metade e exige ser o todo. Thoth nos deu o conhecimento para que a humanidade despertasse da ilusão da matéria e reconhecesse sua verdadeira natureza energética e mental. A transmutação imediata é a aplicação da lei da vibração. Tudo no universo vibra, nada está parado. Se você está preso, é porque a sua vibração está estagnada. Para quebrar a estagnação, você precisa de um choque de energia, uma ação súbita e focada que mude o seu estado. Pode ser perdoar alguém que você nunca pensou que perdoaria. Pode ser iniciar o projeto que você tem adiado há 5 anos. Pode ser se afastar da pessoa que está drenando sua energia. Essa ação, realizada com a plena consciência das leis de Thoth, é o que quebra o ciclo. É a causa que gera o efeito de uma nova realidade. Não espere pela manhã. Faça a escolha agora. A repetição do sofrimento é a alma tentando te avisar que o caminho que você está trilhando não é o seu. Thoth, em seus ensinamentos mais profundos, falou sobre o caminho do meio, o ponto de equilíbrio entre os polos. O mestre não é arrastado para o polo do excesso de trabalho, nem para o polo da preguiça. Ele encontra o equilíbrio perfeito, aplicando o princípio do gênero, ação e repouso, dar e receber, em harmonia. Se você está exausto, é porque você está dando demais sem receber, ou recebendo demais sem dar. O ciclo se quebra quando você restaura o fluxo. O universo é um fluxo contínuo de energia. Se você está retendo, você está criando um bloqueio, e o bloqueio se manifesta como escassez. Para quebrar o ciclo, você deve se tornar um canal, permitindo que a energia flua através de você, dando e recebendo com gratidão e equidade. O princípio do ritmo também se aplica à sua energia criativa. Há momentos de inspiração e momentos de recolhimento. O erro é querer produzir no momento do recolhimento ou descansar no momento da inspiração. Thoth nos ensinou a respeitar o fluxo, mas a nos elevarmos acima dele pela consciência. A maior revelação de Thoth para quebrar o ciclo é que o tempo é uma ilusão. O ciclo que você repete é a sua mente te fazendo reviver o passado. Ao aplicar a polaridade e a vibração, você está, de fato, saindo da roda do tempo e entrando na eternidade do presente, onde toda a transformação é instantânea. O sofrimento é o preço da ignorância. A liberdade é o prêmio do conhecimento aplicado. Thoth nos deu o conhecimento. Agora, a ação, o passo de quebrar o ciclo, é inteiramente sua. Você tem o poder, você tem a chave, você é o mestre. Apenas use-o. Entramos agora na camada mais profunda da transmutação. Aquela que Thoth reservou para os discípulos que já compreenderam a ilusão da matéria. Se você ainda está aqui, é porque a sua alma reconheceu o chamado e a sua vibração está se elevando para o nível da verdade. A grande dor que você carrega é a memória coletiva da humanidade, o ciclo de medo e escassez que foi imposto por milênios. Quebrar o seu ciclo individual é um ato de libertação cósmica. O universo está observando a sua escolha. A lei do mentalismo diz que o que está na sua mente subconsciente se manifesta. O ciclo se mantém porque o seu subconsciente está programado com o medo da repetição. Você tem medo de que o seu casamento fracasse, e o medo, sendo uma oração poderosa, manifesta o fracasso.
Você tem medo de que o dinheiro acabe e o medo atrai a escassez. Todd ensinou que o medo é o oposto da fé e ambos são polos da mesma energia. Você precisa hoje transmutar o medo em fé inabalável. Para quebrar o ciclo da repetição, você precisa criar um novo arquétipo mental. O arquétipo é o modelo, a forma que a sua mente usa para criar a realidade. Se o seu arquétipo é o do fracassado, você sempre encontrará maneiras de fracassar. Para mudá-lo, você deve usar a imaginação criativa, que é o princípio do gênero, o poder de gerar. Você deve se ver, sentir-se, vivendo a vida que deseja, com detalhes vívidos e emoção intensa. Essa visualização não é um devaneio, é uma ordem vibracional para o universo. Todd ensinou que a emoção é a energia em movimento. Se a sua emoção é de gratidão antecipada pela vida que você está criando, o universo, por lei da vibração e causa e efeito, é forçado a entregar a você os meios para manifestar essa realidade. Quebrar o ciclo é parar de reagir ao passado e começar a criar o futuro a partir do presente. Muitas vezes, o ciclo é mantido por laços invisíveis, as chamadas dívidas kármicas. Mas Todd, em sua sabedoria, nos mostrou que o karma não é punição. É apenas a lei da causa e efeito em ação através do tempo. Você não precisa sofrer para pagar uma dívida. Você precisa transmutar a energia da dívida. Isso se faz através do perdão. Perdoe a si mesmo pelos erros do passado, pois eles foram apenas manifestações da sua ignorância das leis. Perdoe aqueles que te feriram, pois eles foram apenas instrumentos da lei do ritmo, mostrando o que precisava ser curado em você. O perdão não é um favor ao outro, é a libertação da sua própria energia. Quando você perdoa, você corta o laço energético que te prendia ao ciclo da dor. E o pêndulo para. Todd disse que o perdão é a aplicação mais elevada da lei da polaridade, pois você está transmutando o ódio ou a mágoa, o polo negativo, no amor incondicional, o polo positivo. E a ação deve ser hoje, imediata, porque o tempo que você leva para perdoar é o tempo que você passa aprisionado. O ciclo da saúde ruim, por exemplo, é frequentemente mantido por ressentimentos não resolvidos, energias de mágoa que se cristalizam no corpo físico. Para quebrar esse ciclo imediatamente, você precisa liberar essas emoções presas. Feche os olhos, visualize a pessoa ou o evento que te causou dor e envie luz e perdão, não com a boca, mas com a vontade de sua alma. Essa ação é mais poderosa do que qualquer medicamento, pois ela atinge a raiz mental do problema. A nossa maior luta não é contra o mundo, mas contra a nossa própria inércia mental. Todd ensinou que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não a domar, ela te levará para onde ela quiser, e ela sempre tenderá a repetir os caminhos familiares da dor. O domínio de Todd é o domínio da mente. Para quebrar o ciclo da falta de propósito que assola tantas almas, você precisa aplicar o princípio do ritmo. Meu querido, Todd sabia que a maior ilusão humana é a crença na permanência, a cegueira que nos faz supor que o estado atual, seja ele de miséria ou de glória, será eterno. Você sente que a dor nunca vai acabar, que a falta de dinheiro é um estado final, que o abandono é a sua sentença inapelável. Mas o que Todd nos sussurra dos tempos antigos é que tudo flui para dentro e para fora, tudo tem as suas marés. E este ciclo que agora te afoga é apenas o balanço de um pêndulo cósmico que inevitavelmente está voltando. A verdadeira tragédia não é a queda em si, mas sim a sua recusa em reconhecer que o ponto mais baixo é o prelúdio silencioso da ascensão, o momento exato em que a energia acumulada pela descida é liberada para impulsionar a subida. Não tente parar o movimento, pois isso é impossível na esfera da manifestação. Ao invés disso, aprenda a surfar na onda da inevitabilidade, sabendo que a lei que te puxa para baixo é a mesma que te impulsionará para cima.
A estagnação não é um fato. É uma mentira da mente que não aceita o movimento universal. Você não está parado. Você está no ponto de inflexão mais lento do seu ciclo, e é aí que a sabedoria de Thoth se torna sua bússola, ensinando-lhe a medir a duração da sua noite para se preparar para a glória do seu amanhecer. Mas veja bem, existe uma força, uma escuridão ancestral que Thoth chamava de ignorância, que tenta cegar você para este ritmo constante e libertador. Ela atua nas madrugadas da alma, quando a dúvida é mais forte, sussurrando que você é a exceção à regra cósmica, que seu sofrimento é um castigo e não um estágio. Essa é a armadilha do ego, convencendo-o de que seu sofrimento é único e sem saída, travando o pêndulo no lado da descida e congelando sua capacidade de transmutação. Para quebrar esse feitiço silencioso, para que a sabedoria de Thoth possa realmente ser sentida na sua medula, você precisa do primeiro passo da alquimia interna, a medição. Assim como Thoth mediou o tempo, os céus e as estrelas, você deve medir a sua própria dor. Nomear a ferida, quantificar o medo é o primeiro passo para curá-lo. Não fuja do incômodo, use-o como a régua para entender o tamanho da sua próxima vitória, pois o universo só preenche o vazio que você reconhece. Se você continuar a ignorar a sua dor, o universo continuará a ignorar o seu desejo de ascensão, pois você ainda não estabeleceu o ponto de partida. O caminho do escriba divino, do iniciado de Thoth, é um caminho de precisão. Se esta mensagem está ressoando na sua alma como um chamado urgente, e você sente que a verdade de Thoth deve ser compartilhada para que mais pessoas despertem, peço que deixe o seu like agora. Seu like é a sua própria medição, o seu voto de que a sabedoria deve prevalecer sobre a ignorância que tenta aprisionar a humanidade. E aqui entramos no princípio da correspondência, a ponte de ouro que Thoth construiu entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o que está em cima e o que está embaixo. Muitos buscam riqueza no exterior, enquanto cultivam a miséria interior. Se você vive no caos exterior, na escassez constante, na desarmonia dos relacionamentos, é porque o caos ainda reina, sem contestação, no seu templo interno, no santuário da sua alma. O universo não está punindo você. Ele está, com precisão matemática, refletindo você. Se você deseja a paz externa, deve primeiro decretá-la e senti-la no seu coração. A sua mente, meu querido, é o seu verdadeiro campo de batalha, e cada pensamento, cada palavra não dita, é uma semente que, pelo princípio da correspondência, florescerá na realidade que você habita. A maioria das pessoas vive como reflexo de reflexo, prisioneiras da memória dos outros e das expectativas sociais, nunca do seu próprio decreto soberano. Thoth ensinava que a liberdade não é a ausência de correntes externas, mas sim a maestria absoluta sobre a sua própria vibração interna. Você é um escriba divino e a sua vida é a tábua de esmeralda onde você escreve o seu próprio destino, linha por linha, pensamento por pensamento. O que você tem escrito nas últimas semanas, nos últimos meses? São lamentos, murmúrios de desespero e medo, ou são decretos firmes de ordem, abundância e ascensão? Olhe para o seu mundo e pergunte-se com a honestidade brutal de um iniciado: o que esta realidade externa está me dizendo sobre o meu interior? A resposta é sempre imediata e inegável, pois o universo é um espelho perfeito. O maior perigo espiritual, segundo os ensinamentos velados de Thoth, não é a maldade externa, mas sim a inércia da alma. Não é o erro momentâneo que destrói o propósito de vida, mas a recusa persistente em se mover, em se corrigir, em se reescrever, em transmutar o chumbo em ouro. Você tem a sabedoria primordial em suas mãos, mas continua a agir como um escravo da dúvida, paralisado pelo medo da mudança. Por que fazemos isso?
por causa do medo primordial de sermos grandes demais, de sermos poderosos demais, de termos que assumir a responsabilidade total pela nossa própria luz. O pequeno ego prefere a miséria familiar e conhecida ao esplendor desconhecido e exigente da maestria. Thoth nos deu o poder do verbo, o Reka, a capacidade de moldar a realidade através da frequência da nossa voz interna e externa. Mas você tem usado essa ferramenta divina para amaldiçoar seu dia, para se diminuir, para profetizar a sua própria derrota em cada queixa e lamentação. Pare de ser o profeta do seu próprio fracasso. O poder da transmutação, o sétimo princípio, exige que você use a energia estagnada, o medo denso, a raiva corrosiva, a tristeza paralisante e a converta em força motriz para a criação. Não reprima a escuridão. Transmute-a em luz consciente. A verdadeira alquimia não está em transformar chumbo literal em ouro literal, mas em transformar o seu sofrimento mais profundo em sabedoria inabalável e poder criativo. Se você sente que este é o momento de parar de apenas ouvir essas verdades e começar a praticar essa transmutação diariamente e deseja receber mais chaves de Thoth para a sua ascensão e integração, inscreva-se no canal agora mesmo. Não deixe que a inércia de hoje roube a glória e a manifestação do seu amanhã, pois a oportunidade está sempre no presente. Thoth, o mestre do tempo, sabia que nossa maior limitação terrena é a percepção linear da existência. Vivemos presos ao ontem que já se foi e ao amanhã que nunca chega na forma que esperamos, esquecendo o único ponto de poder real e absoluto, o agora. A eternidade não é um futuro distante que alcançaremos após a morte. É a plenitude e a totalidade do instante presente. Quando você se preocupa obsessivamente com o que foi, revivendo mágoas e culpas, ou com o que será, projetando medos e ansiedades, você está se ausentando da única realidade onde a criação, a cura e a transformação são possíveis. É no silêncio do agora que você acessa os registros akáshicos da sua própria alma, onde todas as suas vidas, todos os seus aprendizados e todos os seus propósitos estão escritos em tinta de luz. Thoth ensinava que a memória do seu futuro está sendo criada no seu presente. Se você limpa o seu templo interno hoje, se você alinha a sua vibração neste exato momento, você está reescrevendo o seu amanhã de forma inevitável, pois a causa foi alterada. Liberte-se da tirania do calendário e dos relógios externos. Seu tempo é cíclico e cada amanhecer não é apenas uma chance de começar um novo dia, mas uma nova era da sua consciência, se você escolher vivê-la como um mestre. Há um aviso de Thoth que poucos mestres espirituais ousam proferir abertamente. Cuidado com a falsa luz. Existem muitos mercadores do templo, muitos mestres do engano que oferecem atalhos superficiais e poções mágicas, prometendo o fruto da realização sem exigir a raiz do trabalho interno. Eles falam incessantemente de abundância material, mas esquecem que a verdadeira riqueza, a riqueza que Thoth valorizava acima de todas as coisas, é a integridade inegociável da alma e a clareza mental que precede toda manifestação. O milagre não é o dinheiro caindo do céu, mas a sua mente transmutando o medo paralisante da escassez em uma visão clara de provisão constante, baseada na lei da atração, que é o princípio da vibração em ação. Muitos buscam sinais externos, clamam por intervenção divina, mas Thoth pergunta com a voz da razão cósmica: por que você procura o milagre fora, se você é o próprio milagre em manifestação? Você é o ponto focal onde o espírito se encontra com a matéria. Lembre-se da história daquele escriba no Egito Antigo, que se encontrava em anos de seca espiritual e miséria financeira, após ter perdido sua família e seu propósito. Ele havia estudado todos os livros, mas aplicado nada.
Foi somente quando ele finalmente compreendeu o princípio da geração, que toda energia é sexual, criativa e deve ser direcionada com propósito e intenção, que ele iniciou sua virada. Em apenas 49 dias de aplicação rigorosa e meditação profunda, ele transmutou a sua obsessão pela perda e pelo fracasso em uma força criativa que reescreveu sua linhagem e restaurou sua honra. Esse não é um conto de fadas para embalar crianças. É a lei hermética em ação e em plena manifestação. O milagre, meu querido, é a aplicação rigorosa e inabalável da verdade que Thoth nos legou. Se você está esperando por um sinal externo para começar a agir, este é o seu sinal. O universo só responde à sua frequência vibracional, não às suas súplicas vazias. Mude a frequência interna, eleve a sua vibração de medo para a fé, e o universo deve, pela lei imutável da correspondência, mudar a sua realidade externa. A dor que você sente agora, a frustração que te consome e que te faz questionar o seu valor, não é um erro do destino, é um mapa. É Thoth, o mestre da medição, mostrando-lhe exatamente onde o seu projeto de vida está desalinhado com o grande design universal. A dor é o seu espelho mais fiel e mais cruel, revelando o que você se recusa a ver na luz do dia. E é por isso que a maioria das pessoas foge dessa dor, buscando distrações vazias na superfície do mundo, ao invés de mergulhar na profundidade do seu próprio silêncio para encontrar a causa. Mas o tesouro do autoconhecimento, meu amigo, não está na fuga, está na confrontação corajosa. Está em sentar-se com a sua sombra, apertar a sua mão e perguntar com humildade e firmeza: o que você veio me ensinar? Pois Thoth ensinava que a sombra não é inimiga a ser combatida, mas a parte do seu poder e da sua totalidade que você ainda não integrou e reconheceu como sua. A sua força reside, inevitavelmente, na sua totalidade, na aceitação de todas as partes do seu ser. Se você está sentindo a urgência de integrar essa sabedoria e precisa de mais profundidade nos ensinamentos de Thoth para decifrar os mistérios da sua própria vida e parar de andar em círculos, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está nessa jornada de busca pela verdade e comente a palavra sabedoria abaixo, para que eu saiba que você está pronto para o próximo nível de revelação. E chegamos ao ponto central, o ensinamento que Thoth guardava nos recessos mais profundos e sagrados de seu templo, o conhecimento que transforma o buscador em mestre. A vida não é uma série de eventos aleatórios jogados ao vento do acaso, mas uma coreografia perfeita e meticulosamente medida de causas e efeitos. O que você chama de destino ou sina é apenas a soma das suas vibrações não resolvidas e das suas crenças inconscientes manifestadas em forma. O segredo final para quebrar o ciclo de sofrimento e miséria não é buscar um Deus distante, mas reconhecer a divindade em si mesmo, o poder criador que reside em seu coração. Você é a causa primeira de sua realidade, e a sua vida é o efeito direto e inegável dessa causa. Se você deseja reverter o efeito, se deseja uma vida diferente, deve voltar à causa, ao pensamento primordial que iniciou o ciclo. É um ato de coragem suprema e de soberania assumir a autoria total do seu universo, pois isso significa que não há mais culpados externos, apenas criadores internos. É neste reconhecimento incondicional que reside a verdadeira liberdade, a liberdade que Thoth prometeu aos seus iniciados mais leais, a liberdade de ser o seu próprio mestre, o seu próprio sacerdote, o seu próprio salvador, o escriba da sua própria história. Sinta agora essa verdade vibrar na sua espinha dorsal, como um trovão silencioso que rompe a névoa espessa da ilusão que cobre o mundo. A dor que você tem carregado, o fardo que parecia intransponível e que te roubava o sono, não era a sua punição, meu querido, mas a matéria-prima densa,
o chumbo para a sua ascensão alquímica. Você estava preso na roda do sofrimento porque se recusava a ver a roda e a reconhecer o seu movimento. O clímax da sabedoria de Thoth não é uma fórmula mágica secreta, mas a aceitação incondicional e humilde de que você tem sido, simultaneamente, o Criador, o Destruidor e o observador de toda a sua realidade manifestada. Este é o momento em que a máscara da vitimização cai, em que o véu da ignorância se rasga e você se vê, pela primeira vez, não como um fragmento perdido no cosmos, mas como o próprio fractal perfeito do todo, o Eu Sou. O seu maior milagre de transformação não virá de fora, através de uma intervenção externa, mas do momento em que você parar de se ajoelhar para ídolos externos e começar a honrar o templo sagrado que você é. Este é o verdadeiro despertar, a gnose prometida. Você nunca esteve esperando por ninguém para te salvar. Você estava apenas esperando por si mesmo para despertar e assumir o trono da sua própria vida. Respire fundo e traga essa sensação de totalidade para o centro do seu peito, para o seu coração. A viagem que fizemos juntos, através dos princípios imutáveis de Thoth, não termina aqui, neste instante. Ela apenas começou, pois o conhecimento sem aplicação é apenas um peso morto na alma. O silêncio que se instala agora é o espaço sagrado onde a verdade se assenta, onde a sabedoria se transforma em carne e osso, em ação e manifestação. Deixe que as dúvidas e os medos se dissolvam como névoa ao sol da manhã da sua consciência. Lembre-se, meu querido, a maior e mais libertadora lição de Thoth é que o universo é mente, e você é a expressão individualizada e soberana dessa mente. Não se perca novamente na densidade do mundo material e de suas distrações, mas eleve a sua frequência vibracional, até que a densidade se dobre e se curve à sua vontade consciente. A partir de hoje, olhe para cada desafio, cada perda, cada incômodo, não como um obstáculo intransponível, mas como uma chance de provar a sua maestria interna e o seu domínio sobre os princípios. Você é a caneta e o pergaminho. Você é a lei e o legislador. Não se contente com a meia-vida, com a mediocridade do conforto. Levante-se e caminhe na sua totalidade e no seu poder. E à luz da sua própria consciência, à luz da verdade, guie os seus passos, e que o eco da sabedoria de Thoth permaneça vibrando em cada escolha que você fizer daqui por diante, lembrando-o de quem você realmente é. E se você sente que precisa de um guia constante, de um farol, para iluminar os próximos passos complexos desta jornada de autodescoberta e aplicação rigorosa dos princípios herméticos, e para que esta frequência de sabedoria não se perca no ruído ensurdecedor do mundo externo, eu te convido a se juntar à nossa comunidade de buscadores. Inscreva-se no canal agora. Ative o sino das notificações para que você nunca mais perca uma chave de Thoth que pode mudar sua vida. E compartilhe esta mensagem com 3 pessoas que você ama e que precisam urgentemente despertar para a verdade de que a vida delas não é um acidente, mas uma obra-prima esperando para ser escrita pela mão do Mestre que reside em seu interior. A verdadeira magia é e sempre será a aplicação rigorosa da verdade. Agora que a jornada pelo templo da verdade se acalma, sinta o silêncio que sobrou. Não é o silêncio do vazio, meu filho, mas o pulsar da consciência que se expandiu ao confrontar a grande memória. O véu da ilusão foi sutilmente levantado, e o que você viu não pode ser desvisto, apenas integrado à sua essência. A dor que carregamos por tanto tempo é, na verdade, apenas a memória mal interpretada do nosso poder, um eco confuso de um tempo em que nos esquecemos de nossa origem divina. Thoth nos ensina que o único ponto de criação é o agora, e a única prisão é a crença na limitação,
Portanto, deixe que a verdade que você decifrou aqui se torne um sussurro constante, um lembrete de que você não é vítima do destino, mas o arquiteto da sua própria realidade. Seus passos não estão perdidos no labirinto da vida, querida. Eles estão desenhando o mapa. O medo que sentimos é apenas a sombra projetada pela ignorância das leis, e a única maneira de dissipá-lo é acender a lanterna do conhecimento interno. A esperança, sob a ótica de Thoth, não é uma crença cega em um futuro distante, mas a certeza inabalável de que a luz da sua própria mente pode dissipar qualquer escuridão. O universo não te pune. Ele simplesmente responde à frequência que você emite. A paz que você busca incessantemente não está lá fora, nas estrelas distantes ou nas promessas vazias, mas aqui dentro, neste exato momento, na câmara secreta do seu coração pensante, onde o caos se curva à ordem que você decide impor. E assim, que o fluxo ininterrupto da verdade hermética se manifeste em cada célula da sua existência, que a chama trina da sua alma, o conhecimento, o amor e o poder, nunca se apague diante das tempestades externas, que você possa se ver não mais como um fragmento isolado e frágil, mas como a totalidade do cosmos em forma humana, uma manifestação viva do todo. Que a grande lei o guie em cada encruzilhada, que a memória do passado o instrua sem prendê-lo, e que a mente de Thoth o ilumine para que você possa decifrar os enigmas existenciais com clareza. Que o caos do mundo se curve à sua ordem interna, e que cada pensamento seu seja um tijolo dourado na construção consciente do seu próprio destino. Que assim seja feito, não por desejo, mas por realização. Se essa frequência de conhecimento tocou a sua alma, se essa verdade antiga acendeu uma luz onde antes havia apenas névoa e dúvida, então você não pode, sob a lei da transmissão, guardar essa experiência apenas para si. A responsabilidade do despertar é propagar a luz. A verdadeira magia não está em invocar o que é externo, mas em reconhecer e ativar o que você já é, e esse reconhecimento precisa de eco. Curta este vídeo para ancorar essa energia de transformação em seu campo. Comente abaixo a sua maior revelação, a chave que você encontrou hoje, pois o eco da sua voz fortalece a comunidade e comprova a lei da causa e efeito em ação. E mais importante, compartilhe este pergaminho digital com aqueles que você sabe que ainda estão presos na ilusão do sono, pois o ato de dar é o primeiro passo para o recebimento. Inscreva-se no Templo da Sabedoria para que não percamos o contato com a próxima revelação. O caminho da gnose é longo, mas não precisamos percorrê-lo sozinhos.